Pastor Fábio, Eu Acredito Podcast, toda a galera que acompanha esse grande podcast no Brasil. Aqui, Pastor César Cavalcante. Tem uma novidade para vocês. A Faculdade Teológica Bethesda, da FTB, entrou na Black Friday. Sabe o que isso significa? Que agora você consegue fazer os cursos da FTB com até 90% de desconto. Você já conhece o material didático da faculdade, você já sabe os diferenciais, a FTB tem audiobook, mentoria teológica, tutoria, estágio supervisionado, tantos diferenciais que não dá para falar aqui em tão pouco tempo. Mas agora, eu quero dizer para você que é possível se inscrever na faculdade, fazer o curso de teologia, alcançar a sua formação, pagando com até 90% de desconto. Essa promoção é limitadíssima Black Friday e para participar é só entrar no grupo do WhatsApp. Lá no grupo a nossa equipe explica como vai funcionar e também você vai concorrer a um iPhone 17 Pro participando da Black Friday 2025. Não é só isso não. Além do iPhone, você também concorre a uma viagem para Israel com tudo pago. Se você quer estudar a teologia de quebra e ainda sair ganhando, essa é a única oportunidade que você tem. É só clicar no link aqui da descrição do vídeo e participar do grupo exclusivo. Assim que encher o grupo, eu explico como funciona. Te vejo daqui a pouquinho lá no grupo. Mantovan, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Pastor Fábio, que alegria poder estar aqui nesse podcast. E a minha alma salta de prazer, salta de júbilo. Saudações a todos os irmãos, amigos que estão assistindo. E é muito bom poder estar aqui. Uma alegria, muito obrigado pela aceitação do convite. Especial demais recebê-lo e espero que façamos aí um podcast extraordinário para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Conhecemos hoje o pastor como pastor, pregador, tem viajado o Brasil e também o mundo pregando o evangelho, pregando a palavra, também escritor de alguns livros, dezenas de livros, e também alguém com um testemunho extraordinário de transformação, de milagre, é um milagre vivo. Mas talvez as pessoas conheçam um pouco a respeito da pessoa do Lucas. Como é que você se identifica como ser humano, como pessoa? Bom, primeiro, eu sou um ser humano, né? Eu sou Lucas Mantovan, pessoa, pai, amigo, e eu me vejo como uma pessoa, Fábio, simples até demais, né? Fora dos púlpitos, fora da igreja, a minha maior diversão é estar com a minha família, estar com os meus irmãos, pessoas do nosso convívio do dia a dia. Então há uma pessoa no púlpito e uma pessoa fora dos púlpitos, ou a mesma pessoa, mas que se diferencia de alguma forma? A mesma pessoa, mas com trabalhos diferentes, né? No púlpito está ali o pastor Lucas, que vai trazer uma palavra, e em casa está o mesmo que prega, o mesmo que está no púlpito, mas o pai, o filho, e assim vai. Perfeito. E existiu o Lucas antes de conhecer a Jesus? Quem era ele? Como vivia? Pastor Fábio, a nossa história, ela é uma história muito bonita. Eu sou da cidade de Birigui, natural de São Paulo. E quando criança, eu fui apresentado no templo de uma igreja evangélica da cidade de Birigui. E quando aquele pastor pegou-me em seus braços e levantou-me a Deus para ser apresentado, a minha mãe disse que uma irmã muito simples do círculo de oração, já com seus cabelos grisalhos, disse em profecia dentro da igreja que Deus, através da minha vida, iria fazer algo grande e que um dia eu seria um pregador do Evangelho. Minha mãe disse que foi um culto glorioso, onde de fato os irmãos sentiram a presença de Deus e fomos para casa. Fui criado sem pai, conheci meu pai já depois de moço. E minha mãe disse que era uma noite fria, ela abraçada com aquele pedacinho de coberta, ela agradecia muito a Deus, dizendo assim: Senhor, muito obrigado porque através desse pedacinho meu, o Senhor escolheu para ser um pregador. Fomos para casa
na cidade de Birigui, e numa madrugada fria, Fábio, em São Paulo, eu acordei no berço gritando, e como uma cobra que se rasteja no chão, assim estava eu. Minha mãe, ela me pegou rapidamente, me levou até a Santa Casa de Birigui, que está no mesmo lugarzinho lá até hoje, e foram feitos todos os exames foram feitos, raio-x, ultrassom, nada foi diagnosticado. E o médico, vendo que nada foi diagnosticado, ele simplesmente mandou-me para casa. Minha mãe chorou, minha mãe implorou, pedindo para que o médico não mandasse para casa, mas, segundo o CRM dele, não constava nada e não tinha nada. E no caminho de casa, Fábio, ela lembrou-se da minha avó, a irmã Inês Mantovan, que descansa no Senhor. Faz 5 meses que eu perdi a minha avó, não estava nem no Brasil, estava na Europa atendendo a agenda, não tinha como vir para o velório, para o sepultamento, e ela passou na casa da irmã Inês. Naquela época, a minha avó orava com o radinho do programa Valdemar Lacerda, acho que aqui de Curitiba. Sim, Igreja Pentecostal do Senhor Jesus Cristo, aqui em Curitiba. Isso, ela orava muito com o pastor Valdemar Lacerda, e ela colocava um óleo em cima do rádio, como a maioria das irmãs fazem, né? E a minha mãe bateu a palma na casa dela e disse assim: mãe, nós vamos perder o Lucas vai morrer. A minha avó disse assim: não, ele não vai morrer, porque a palavra que foi liberada para ele no culto é que Deus iria fazer dele um grande pregador um dia. E ela me deitou na cama, Fábio, na cama da casa dela, e ela pegou aquele óleo que ela orava com o pastor Valdemar Lacerda, e cantava louvores na época com as irmãs Falavinhas, né? E ela ungiu a minha barriga. E isso que eu estou falando é uma veracidade. Os moradores de Birigui, as pessoas mais próximas a nós, a nossa família, que é de lá até hoje, eles podem dizer até com mais propriedade. Quando ela fez uma oração, que na oração ela citou o nome de Jesus. Fábio, ouvintes, um casal de Mandruvá, macho e fêmea, e uma bolsinha redonda que, quando ela passou o dedo assim, estourou, um monte de ovinho de Mandruvá. Ou seja, uma obra de magia negra foi feita ainda quando criança, porque o diabo entendeu, Fábio, que quando a palavra foi liberada, ia ser um grande problema para ele. Então, quando criança, descobriram que houve uma obra de magia negra contra a sua vida. Sim. Foi colocado para fora da minha barriga, pelo umbigo, um casal de Mandruvá, macho e fêmea, e uma bolsinha redonda que, quando a minha avó passou o dedo, estourou, um monte de ovinho de Mandruvá saiu de dentro da minha barriga. Então, o senhor acredita que quando Deus tem um chamado, uma vocação na vida de alguém, mesmo antes do nascer, como aconteceu com Jeremias, mesmo antes que fosse formado no ventre da sua mãe, as nações eu te dei por profeta, o inimigo já tenta contra essa pessoa? Fábio, a partir do momento que você vem ao mundo, já existem demônios que vão traçar a sua história. Eu acredito sim. A partir do momento que você vem ao mundo, o diabo, ele já, vamos dizer no português, ele já recebe ordens, já recebe um schedule para trabalhar nesse ponto na sua vida, nesse ponto na sua vida, nesse ponto na sua vida, pois você é o motivo da maior raiva, da maior fúria do inferno, que é ser a criação e ter o fôlego do Todo-Poderoso nas suas narinas. Agora, a sua mãe já era cristã, servia ao Senhor, ia para a igreja porque o senhor foi apresentado por um pastor. Sim. Agora, como é que pode uma família cristã, pais cristãos, uma criança que é apresentada na igreja sofrer ataques espirituais, mesmo tendo a proteção de Deus através das orações?
Existem coisas, Fábio, que Deus permite para mostrar o seu poder. Existem fatos que Deus até deixa acontecer para mostrar a sua grandeza ao homem e àqueles que vão estar ao seu redor. Não é o fato de você ser crente, ser dizimista, ser ofertante, que você não vai passar por dificuldades e provações. Existem coisas que Deus permite para que aconteça, para que Ele demonstre o seu poder, a sua grandeza, a sua graça e a sua glória. Mas o senhor contando um testemunho com esse, existem muitas pessoas céticas, ateístas e incrédulas concernentes ao mundo espiritual. O senhor atribui essa questão de um casal de mandrovar com vários ovinhos que terem saído do seu umbigo quando criança a um ataque do mundo espiritual, a uma obra de magia negra? Agora, por quais motivos? Hoje, Fábio, é muito triste dizer que a igreja ela ficou tão inteligente. Nós temos excelentes pregadores, excelentes livros. A igreja ela está tão didática, mas tão didática, que ela esqueceu as coisas do passado que os nossos pais presenciaram. Os nossos pais abriram mares. Hoje, a igreja tão estudada, tão bem preparada, ela consegue se afogar em um copo de água. Isso é forte. Isso é forte. Porque nós não estamos dando devido crédito ao mundo espiritual. Surge uma pergunta, na verdade: devemos dar tanto crédito a esse mundo espiritual para o lado das trevas? Ou precisamos acreditar na existência do mundo espiritual, mas ter a convicção de que aquele que está conosco, ele é mais poderoso contra todas as obras do mal? Como está escrito, né? Maior é aquele que está conosco do que os que estão do lado de fora. O mundo espiritual, Fábio, ele é mais real, dizia Spurgeon, que o inferno é mais real que o céu. Wesley, nas suas pregações, dizia que o inferno ele é mais real que o céu. Então, hoje a igreja está tão cauterizada que você percebe, a gente prega o ano todo, né? Graças a Deus. São poucos os lugares que há manifestação de Deus. Durante um ano, quantos demônios são manifestos na igreja? Durante um ano, quantas pessoas são batizadas com o Espírito Santo? Agora, vem a pergunta: quem está errado? A igreja atual, intelectual, dos sábios, do Apocalipse, os mestres, ou os nossos pais, que viram coisas que essa geração, Fábio, jamais irá ver? A minha avó morreu com 50 anos servindo ao Senhor. Minha avó, ela não tem uma boa didática, não tinha uma boa didática, mas os olhos dela viram coisas que essa geração e nem a próxima vai ver. Infelizmente, essa geração tem muito do saber, mas os nossos pais na fé não tinham muito do saber, mas os joelhos eram calejados, porque as suas necessidades eram supridas em Deus através das orações. Os milagres eles viviam através dos joelhos que se dobravam. As experiências sobrenaturais eles viviam também através dos joelhos que se dobravam. E, infelizmente, poucos hoje nessa geração têm marcas nos joelhos que evidenciam uma pessoa que tem uma vida de oração. Por exemplo, hoje se fala muito de oração, né? E quando eu estou com dor de cabeça, eu tomo um remédio, né? E o remédio ele vai agir na necessidade onde está a dor. O remédio age na necessidade onde está a dor. Agora, hoje, se ouve escritores, grandes escritores, que escrevem livros de oração. Inclusive, eu tenho um livro falando sobre oração. Mas, como o remédio ele causa um certo efeito na pessoa, a oração também causa um certo efeito na pessoa. A pessoa que muito ora é uma pessoa que também é muito humilde. A pessoa que muito ora, você vê através da sua vida, que é uma mensagem sendo pregada, que realmente ele ora.
A pessoa que muito ora, ele não é soberbo. A pessoa que muito ora, ele não é alguém que olha para uma irmã com outro olhar, a não ser o olhar que Cristo deu a ele. Então, hoje, nós estamos vivendo dias onde oramos em alta voz, em praças públicas, para sermos vistos. Mas as nossas práticas no comércio, na rua, na igreja, dentro de casa, não condiz com os nossos joelhos que se dobram. Infelizmente, infelizmente. Pastor Lucas, voltando ao seu testemunho, então, quando criança, Sim. foi descoberto que o senhor foi vítima de uma obra de magia negra. Sim, Fábio. Descobriu quem e o motivo do porquê fizeram essa obra contra a sua vida? Fábio, quem fez o trabalho fez um favor para Deus, né? Isso nós não temos noção de quem fez, também não queremos ter, mas o diabo ele tem ouvido e ele ouve. Naquele culto o diabo ouviu, opa, pregador, porque uma coisa que o diabo não gosta é de pregador. O diabo ele gosta de charlatão, o diabo gosta de pessoas que adoram livros apócrifos, mas o pregador, a mensagem dele é Cristo, a palavra dele é Cristo, e o evangelho ele confronta. O evangelho ele fala não aquilo que eu, Lucas, não aquilo que eu, Fábio, não aquilo que eu, Léo, preciso ouvir, mas aquilo que eu tenho a necessidade de ouvir. Evangelho manda tomar vergonha na cara, evangelho manda saber se portar perante uma sociedade. Evangelho, em outras palavras, é mudança de vida. Eu não posso chegar aqui no seu podcast e falar assim, e aí, mano, como é que vai, truta, e o bagulho? Não, 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 não. Evangelho é mudança de vida. Se falava fino, ei, engrossa a voz. Se tinha um jeitão, ei, muda, agora você é uma mulher. Então, evangelho, em outras palavras, Fábio, é mudança de vida. Pelo contrário, só foi uma boa palavra. Na sua visão, então, o evangelho também muda o comportamento? Se a pessoa era cheio de gírias, agora vai evitar falar gírias. Se era mentiroso, isso é fato, agora tem que falar a verdade. Se tinha um jeitinho afeminado, agora vai se masculinizar. E saber que a sua essência é macho, porque foi macho e fêmea, Deus o criou, não existe meio termo. Ou seja, a pessoa vai se deixar ser mudada e transformada por este evangelho que o alcançou, né? Fábio, eu vim da vida do crime, você também, né? Já pensou se hoje as pessoas olhassem o pastor Fábio, o pastor Lucas, e não visse a mudança do verdadeiro evangelho? O evangelho transforma. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não sou mais aquele Lucas que falava o que a galera queria ouvir. Eu sou o Lucas transformado, mudado, regenerado pela palavra. O evangelho transforma a vida do homem, transforma o jeito do homem, transforma a fala do homem. O evangelho muda a vida do homem. Ô pastor Lucas, mas isso contraria bastante o evangelho de hoje em dia, em que muitas pessoas estão vivendo, que é o evangelho mais light, né? Que diz que Deus só quer o coração. Ele não olha para a aparência, ele não olha para o meu jeito de vestir, para o meu jeito de falar, se eu falo gíria. O importante é o meu coração. E o senhor acredita, então, que o evangelho traz essa mudança de comportamento e não apenas uma mudança de mente? Muda o caráter, mas muda também o comportamento, na forma de falar, na forma de andar, na forma de viver no geral? Fábio, no geral, o evangelho muda a pessoa. O evangelho transforma a pessoa. Todos aqueles que Jesus deu uma oportunidade, disse, vai e não peques mais, eles não voltaram mais à prática. Então, o evangelho transforma, sim, a pessoa. Agora, o evangelho atual que está sendo pregado é o evangelho que as pessoas querem ouvir. É o evangelho que as pessoas gostam de ouvir. Se elas participam de um culto que às vezes alguém está pregando, eles mudam de canal, porque não é o que eles querem ouvir. Jesus nunca falou o que os homens queriam ouvir. Jesus sempre disse o que os homens precisavam ouvir. Então esse é o evangelho verdadeiro.
o evangelho de Jesus Cristo genuíno. Jesus se preocupa sim com o seu corpo. Crente não pode andar tatuado, crente não pode andar com alargador na orelha. E isso é alguém que está introduzindo na mente da pessoa um evangelho completamente falido, um evangelho fraco. Agora, o evangelho de Jesus é poder de Deus. Evangelho muda caráter, muda a posição do homem. O homem que roubava não rouba mais, que matava, era um assassino, não mata mais, que adulterava, não adultera mais, que tinha uma vida promíscua, como aquele testemunho lindo do pastor Flávio Amaral, que era um ex-travestis e agora o evangelho transformou ele, o evangelho mudou a vida dele. Então esse é o evangelho que eu prego, o evangelho de transformação. Se não, Fábio, não é evangelho, vai ser um ponto de carrochinha. Infelizmente, hoje as pessoas querem viver o evangelho do consolo, o evangelho do conforto, o evangelho que salva. Mas o evangelho que nos salva é o evangelho que nos confronta, né? Sim, por exemplo, Isaías 43, todo mundo ama. Isaías 44, todo mundo ama. Isaías 53, todo mundo ama. Mas Isaías, no capítulo 1, diz assim, que o boi conhece o possuidor e a jumenta a manjedoura. Mas Israel não conhece o meu nome. No capítulo 2 é sentença. No capítulo 4 são profecias e ameaças. No capítulo 5, Deus trata com o povo. No capítulo 6, ele chama Isaías. Agora, que Deus é esse que eu posso ouvir tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que é do meu agrado? Não, o evangelho, ele confronta. Eu tenho a certeza, Fábio, que você já foi confrontado pelo evangelho. Já teve culto que você foi, que eu fui, não para pregar, para ouvir. Porque quem não ouve, ele não pode levantar para falar que a palavra que foi liberada do altar veio direto no coração como uma faca. E a gente falava, Senhor, me perdoa. Eu preciso melhorar nisso, 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 nisso. Isso é o evangelho. Então, o senhor acredita que essa geração atual está vivendo um evangelho deturpado, vivendo e ouvindo um evangelho deturpado, que pode ser chamado de tudo menos o evangelho de Jesus? Fábio, evangelho deturpado não, porque eu estaria cuspindo e rasgando as escrituras que estão nessas igrejas. Mas para não perderem pessoas, às vezes para não tirar pessoas grandes de dentro de suas igrejas, são mensagens que são completamente invertidas, né? Eu posso abrir a Bíblia agora e pregar uma mensagem de juízo. E eu posso abrir a mesma Bíblia agora e pregar uma mensagem de consolo. Eu acho que o Evangelho ensina o homem a ser homem, a mulher a ser mulher, o jovem a ser jovem, pois a Bíblia diz, ensina o menino o caminho que deve andar. A Bíblia é o livro completo que ensina o homem. A Bíblia fala sobre tudo, né? A Bíblia fala sobre tudo. Nada é novo, tudo se repete, como já disse o sábio. Nada é novo. Nada é novo. Diz que a Bíblia é mais atual que o jornal que vai sair na semana que vem. Perfeito. O senhor falou aí que o diabo, ele ouve aquilo que Deus fala a nosso respeito e tinha ouvido que o senhor seria um pregador e ele não quer que as pessoas entreguem a mensagem, ou seja, o mensageiro da parte de Deus. Nessa sua percepção, o senhor acredita que os ministros, pregadores, aqueles que receberam o chamado de Deus para manejar bem a palavra, as escrituras, eles são assediados por hostes espirituais da maldade a fim de que eles se percam no meio do caminho? Fábio, o diabo, ele não quer alguém que esteja em pé pregando a palavra de Deus. E o diabo, ele não quer te ver desviado em uma biqueira, em uma praça. Ele quer te ver morto dentro da igreja. Dentro da igreja. Então, hoje, muitos, com tristeza, estão mortos, achando que são vivos, e muitos estão indo para o inferno, carregando a Bíblia na mão. Muitos estão indo para o inferno, carregando a Bíblia na mão. Infelizmente. Triste isso, hein? Triste isso. E talvez muitos que estão cheios de agendas, né?
Está Sim. com a agenda cheia, mas a vida de secreto, a vida de comunhão com Deus Sim. totalmente vazia. Eu mesmo, eu sou muito observador, sou um assembleiano que às vezes chego a ser chato no meu modo de ser. A forma como eu conheci também Jesus moldou esse caráter em mim, de ser uma pessoa centrada, de ser uma pessoa focada em Cristo. Não é qualquer xalamanaia que me leva em lágrimas, não é qualquer movimento que me faz expulsar alguma reação, porque se não for a palavra e não estiver na palavra, para nós não há interesse algum. A palavra é tudo. A palavra é o mel, a palavra é o fel, a palavra é tudo. Tudo é a palavra. E tudo está na palavra, né? Tudo está na palavra. O grande problema é que as pessoas têm deixado a palavra de lado para receber revelações, profecias, por misticismo, né? Sim. A igreja brasileira tem se tornado uma igreja mística e tem colocado a palavra ao lado, tem deixado a palavra meio que abandonada, né? Porque quando você abandona a palavra, o que vai sobrar é misticismo, é uma mistura, né? Agora, Fábio, essas pessoas que são usadas em dons, por que Deus não revela o pecado de pastores presidentes que têm garotos de programa? Essas pessoas que revelam RG, revelam CPF, por que os mesmos não revelam a podridão que existe por trás de um script? Que Deus é esse que tem interesse, Léo, de revelar o meu CPF e não curar a minha enfermidade? Que Deus é esse, Fábio, que faz eu ir na igreja para falar um documento meu e fazer eu sair da mesma igreja enfermo, doente, problemático? Então aí há uma inversão de valores. Profetas do Antigo Testamento, eles entravam e eles falavam a reis, falavam a homens, mas isso não dá ibope. Profecia para tomar vergonha, profecia para ser homem faz o empresário que não quer nada com nada sair da igreja. Mas quem quer compromisso com Deus, o que Deus pôr na mesa, ele vai comer e vai dar muito glória a Deus. Perfeito. Mas as profecias de Deus nesse tempo existem, né? Ele tem os seus, tem os profetas de verdade. Existe, Fábio. Inclusive, eu estou aqui nesse podcast por uma profecia. Existem homens sérios, centrados, homens de Deus, que através da vida deles Deus fala. Então, a vida de um homem de Deus não é com uma baby look apertadinha, com aqueles óculos agora, Léo, que o povo está usando, que parece uma panela, uma tampa de uma panela de pressão, aqueles profetas da academia. Isso chega a ser uma vergonha. Homem de Deus é reservado, homem de Deus tem vida no altar, homem de Deus zela pela sua casa, pela sua família. E outra, homem de Deus é pastoreado. Homem de Deus tem pastor e tem igreja. Inclusive, queria mandar um abraço agora, Fábio, aproveitar a grande audiência do programa, para a nossa igreja, Assembleia de Deus, lá em Queimadas, na Paraíba, pastor Francisco Monteiro, que é o meu pastor-presidente, todos os jovens que estão ligados agora lá da nossa querida Paraíba, que Deus abençoe a todos. Um abraço para os irmãos de Queimadas, Isso. lá da Paraíba, Campina Grande, João Pessoa, Patos. Conheço um pouquinho a Paraíba aí. Um abraço a todos vocês. E se chegou no nosso canal, não é inscrito ainda, já se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe seu like se eu gostei aí, se você ainda não deixou, faça isso para fortalecer o nosso trabalho. O senhor falou aí que profetas, homens de Deus, não estão nas academias, né? Às vezes estão, mas não deve se expor, né? Fábio, não que seja errado ir a uma academia. Eu vou com a minha esposa, mas eu não vou para provocar sensualidade. Uma que eu não tenho um corpo bonito como o seu, como o do Léo, para colocar... Todos nós precisamos fazer um exercício físico, mas eu não vou lá para mostrar os meus bíceps, aquela calça agarrada, ou a moça, a irmã, com aquela calça leg torando, que se abaixar rasga. Não, nós vamos com decência e vamos com ordem. Vivemos em um mundo.
Eu moro na Paraíba. Paraíba tem 52 praias maravilhosas. E quando eu vou na praia, eu não vou de terno e gravata. Mas eu sei me portar, sei me vestir em qualquer localidade. Eu acho que a mulher de Deus, ela não pode trazer essa sensualidade, o profeta trazer essa sensualidade. Isso eu acho uma coisa muito feia. O crente precisa ser diferente e fazer a diferença. Sim. Perfeito. Pastor, voltando lá ao seu testemunho, então, quando criança, houve esse fato que ocorreu uma magia negra Sim. que foi descoberta. E aí, como é que foi depois a sua vida? Depois da oração que a irmã Ignez Mantovan fez, esse mal foi mandado embora. Desses 22 anos pregando, Fábio, eu nunca expulsei um demônio na minha vida. Esses 22 anos pregando, eu nunca curei ninguém na minha vida. Mas o nome de Jesus, oh glória, que é o nome sobre todo nome, ele faz milagres acontecerem. Depois desse dia, fomos para casa. Minha mãe disse que o mal foi expulso, mas o diabo, ele tem uma característica que nós falamos que temos, mas não temos. O diabo, ele é perseverante. O diabo, ele bate aqui, ele não vai embora. Ele vai tentar em todas as áreas da sua vida, porque o alvo dele é te destruir, como a palavra diz, que ele veio roubar, matar e destruir. E isso ele tem feito na vida de muitos. E o diabo, ele usou de algo que eu posso dizer para você com muito temor, que foi a separação dos meus pais, né? Para prejudicar até mesmo o projeto de Deus. E eu, quando garoto, Fábio, com os meus 9 a 10 anos, eu sentia muita solidão de pai. Muita solidão de pai. E na escola, conheci um amigo aqui, outro amigo ali, e eu tentei preencher esse vazio. Tentei preencher o vazio de pai fumando maconha. Tentei preencher o vazio de pai cheirando cocaína. Só nunca usei outras coisas, pois a posição que eu ocupava não era nem permitido usar isso. E eu me afundei no mundo que eu tenho vergonha de dizer. Os ouvintes que estão aqui, a maioria deles sabem. Outros vão tomar um susto. Peraí, o pastor tem uma bala. Como muitos falaram, eu não sabia que o senhor tem. Como eu te disse no carro hoje pela manhã, eu sinto vergonha, às vezes, de falar o meu testemunho. Existem igrejas no Mato Grosso do Sul, fora do Brasil, que já ouviu a minha história, mas não é o meu testemunho sempre. Eu prezo e priorizo pela palavra de Deus. Então, hoje, estar falando o meu testemunho é estar quebrando algo até dentro de mim, porque eu me senti cobrado pelo Santo Espírito de Deus para poder falar o meu testemunho. Me envolvi em um mundo que não tem volta. Quantas mães hoje estão ouvindo esse podcast, ainda vai ouvir, e às vezes está na mesma situação, orando pelo seu filho, orando pela sua filha, orando pelo seu marido, ou vice-versa. Eu quero dizer para você, minha irmã, qual câmera é a minha, Léo? Essa aqui. Eu quero dizer para você que o Deus da igreja, ele ainda vive. Eu quero dizer para você que o Deus da igreja ainda opera maravilhas. E não desista do seu filho, da sua filha, do seu esposo. Deus vai alcançá-lo. Creia nessa palavra que um dia a minha família ouviu e hoje eu falo ao seu coração. Deus vai alcançá-lo. Deus faz. Deus faz, Fábio. Pastor, o senhor acredita que o divórcio é um dos motivos que levam adolescentes a se afastar da presença de Deus e, às vezes, até aqueles que não conheciam a Deus, mas os fazem a fazer escolhas erradas? O divórcio deixa essa lacuna, esse vazio em uma Sim. criança e um adolescente que
na busca para preencher um vazio, eles buscam subterfúgios, e esses subterfúgios, às vezes, é nas drogas, no álcool, na criminalidade, na bandidagem. O divórcio é ruim para uma criança, para um adolescente? Fábio, ninguém pede para se divorciar. Quando duas pessoas se encontram na sua juventude e começa a declarar declaração de amor para um, declaração de amor para outro, ninguém pede para se divorciar. Não, eu vou casar para me divorciar. Existem situações, Fábio, que o divórcio acontece. O divórcio acontece. Mas eu não posso julgar como um coronel de guerra das Forças Armadas americanas aquilo como um ato, meu Deus, o que é isso? Uau! Eu não posso julgar porque eu não sei a história. A Bíblia diz que quando Deus une, o homem não separa, mas foi Deus que uniu. A gente não pede para essas fatalidades acontecerem na nossa vida, mas infelizmente, Fábio, no decorrer do caminho, o diabo ele sempre vai pegar o mais fraco. Ele sempre vai derrubar o mais fraco. E com tudo isso afeta a juventude, afeta as crianças, afeta sim, o divórcio é como uma bomba que afeta, mas existe um Deus que pode fazer tudo novo do velho que se passou e a pessoa então ter uma vida sim feliz e abençoada diante de Deus. Deus é aquele que pega os bagaços do vaso, né, o caco, e faz um vaso novo. Sim, faz um vaso novo. Faz um recomeço. Deus faz um recomeço. Quantas pessoas que já passaram por um divórcio, já enfrentaram um divórcio, e não enfrentaram um divórcio porque quis ou porque buscou aquilo. Foram situações que aconteceu na vida da pessoa. Então, eu costumo dizer que a dor do seu irmão, você só vai saber dela quando você passar por ela. Você pode olhar para alguém hoje, Fábio, e falar assim para um canceroso, olha, eu sei o que você está passando, creia, Deus vai fazer um milagre, mas você não sabe o que é um câncer. Spurgeon, ele dizia que antes de Deus preparar a mensagem, primeiro ele prepara o mensageiro. Então, para você falar de algo com propriedade, de causa, razão, ciência, primeiro Deus te prepara. Perfeito. Então, o senhor atribui a sua escolha errada e equivocada a um dos motivos do divórcio dos pais? Sim, Fábio, sim. Eu me envolvi com o mundo das drogas, com o mundo do crime, da violência. Eu tenho vergonha de dizer isso, mas como a minha esposa disse, você não pode ter vergonha, porque foi algo que Deus fez na sua vida, foi algo que Deus trabalhou na sua vida. E ali, Fábio, foi atribuído isso, sim. Eu tentei preencher o meu vazio, como muitos ouvintes agora tentam preencher o vazio com uísque, tenta preencher o vazio com alguma coisa. E o vazio do homem, só Deus pode preenchê-lo, só Deus. É ter vergonha de contar o testemunho. Eu acredito que para esse tempo é que existem os extremos, né? Existem pessoas que contam o seu testemunho, a vida pregressa, conta aquilo que viveu no mundo, parecendo tanta alegria, né? Que tem prazer, sente saudade daquilo que vivia. Eles contam com tanto orgulho. Sim. Pô, eu matei. Eu matei. Eu me prostituía. Entendeu? Aí se o cara é ex-homossexual, eu era gay. Fica bonito, né? Parece que fica bonito falar que vivi uma vida pregressa. Teve uma época no Brasil que quem mais tinha oportunidade, mais agenda, é quem era ex alguma coisa. Tinha até uns meninos, quando eu me converti, que eles eram da igreja, e aí eles falavam bem assim, poxa, eu queria ir lá para o mundo para ter um testemunho igual o seu. Não é melhor, mais honroso, mais gratificante, satisfatório, ter um testemunho dizendo, eu nasci crente, cresci crente, sofri tentações, mas continuo crente, e com a graça de Deus vou morrer crente? Porque teve uma época que houve os testemunhos mentirosos dos infernos, irmão. Teve o Guina, né? O Guina não tinha dó. Se vacilava, pá,
Virava pó. Virava pó, pegava a música do Racionais. E aí apareceu o personagem, né? Mas a igreja tem o pregador que merece. A igreja tem o cantor que merece. Ah, mas o fulano é um adúltero e a igreja leva. A igreja tem porque merece. Uma pessoa em sã consciência chamar o Guina para falar de Jesus, que transformação houve ali? Colocar uma granada na boca de uma senhora. Eu estou falando do que Jesus fez na minha vida. Eu não estou citando nomes. Eu não vou citar nomes. Eu estou falando algo que ele fez na minha vida e que ele pode fazer na vida de qualquer um, pois a palavra de Deus transforma. Quantos ex já veio aqui no seu programa? Foram vários. Agora, se eu não mostrar que eu sou um ex, eu posso estar não glorificando a Cristo, porque o meu testemunho alcança muitas pessoas. Eu estava pregando no Acre uma certa feita, até quero mandar um abraço para o meu amigo Ederson da Rocha, lá de Rio Branco, capital do Acre. E você sabe que no Acre tem muitas facções, né? Da onde a droga vem, entra pelo Brasil. E um menino aceitou a Jesus e ele colocou uma .40 raspada em cima do púlpito. Sabe o que o pastor da igreja disse para mim? O pastor disse assim, vamos chamar a polícia? Eu falei, meu amigo, ele está entregando a vida dele para Jesus. Ele está renunciando a vida dele e você quer chamar a polícia? Eu peguei a arma, o Rio Branco do Acre tem acho que 5 ou 6 pontes, se não me foge a memória, e o Rio Madeira passa no meio ali. E fui lá e joguei a arma dentro do rio com outro pastor. Se ele aceitou a Jesus e o evangelho o encontrou, olha a mentalidade dos pastores. Meu irmão, é vida nova. A vida dele vai ser dali em diante. E hoje, para a glória de Deus, é um pregador abençoado do estado do Acre, um homem de Deus. E eu louvo a Deus por isso. Então, assim, existia esses ex que faziam muito sucesso. E isso eu acredito que levou muitas pessoas a não ter mais esse entusiasmo de contar os seus testemunhos. Mas o fato de terem aparecidos personagens contando testemunhos mentirosos, isso não significa que de fato existam homens e mulheres que foram alcançados por Deus e têm um testemunho verdadeiro para contar, né? Sim, até inclusive há pouco você recebeu aqui no seu podcast o pastor Júnior Trovão. Quem foi o Júnior Trovão? Ele mesmo fala que quando ele conheceu a Luciana, a esposa dele, nem o pai queria. Um homem completamente de uma vida promíscua no Rio de Janeiro, envolvido em facções. E hoje, olha quem é o pastor Júnior Trovão. Tantos outros pastores. Fábio, todos nós temos uma história. Quem não tem história, ele não se firma naquilo que Deus fez em sua vida. O que me faz ser mais firme hoje do que o amanhã foi o passado que eu consegui superar. Forte, tremendo, tremendo. E hoje é uma nova criatura. O importante é contar aquilo que Jesus fez, né? A gente, às vezes, conta quem éramos, o que fazíamos, para evidenciar quem somos e o que Jesus fez na nossa vida, né? Sim, é lógico que não vamos agradar a todos, né? Existem pessoas que a gente não consegue agradar e jamais vai agradar, mas é o que Jesus fez e está feito. E ele continua fazendo. Continua fazendo. A mensagem de Cristo é uma mensagem que transforma o homem, que arranca lágrimas dos olhos do homem. A mensagem de Cristo é algo tão profundo. O pastor Juliano Fraga, ele disse uma vez que ele estava num fundo escuro de uma cela, estava preso, e a palavra de Deus, ele chorava em cima da sua Bíblia, e as lágrimas caíam em cima. Hoje eu tenho a certeza que nada o faz parar. Não é pelas suas agendas, pois é um homem hoje, acho que dos pregadores, o mais agendado do Brasil, o pastor Juliano Fraga, pela sua mensagem, e um homem usado por Deus também. Mas o que o firma não é as suas agendas, o que o faz firmar não é a sua carteirinha de obreiro,
mas foi a experiência que ele teve com Cristo. O que motivou Moisés ir ao Egito e falar com Faraó e a transmitir a mensagem de Faraó foi ver a sarça que queimava, mas não se consumia. Todos nós um dia passamos pela sarça que queima e não se consome. E precisamos viver essa experiência com Jesus, né? Sim. Porque a experiência com Cristo é quem nos dará firmeza para o dia mau. Sim. Essa experiência. E aí, pastor, como é que foi? O senhor se envolveu na bandidagem, na criminalidade, nas drogas? Sim, um jovem adolescência, levado. juventude? Adolescência, um jovem levado, um jovem que tentou preencher o seu vazio com muitas coisas. E na cidade tinha um pastor, uma igreja chamada Coluna de Deus, pastor Francisco de Assis, um homem muito usado por Deus, hoje de São José do Rio Preto. Eu encontrei ele esses dias, eu fui na igreja dele, e ele tinha um trabalho na rua Groenlândia, que é a rua que a minha mãe mora até hoje, e ele ficava 18 dias em jejum, pastor Francisco de Assis. Um homem usado, a boca dele rachada. Fábio, é algo incrível. Depois você pode ver até no Instagram dele, um homem de experiências com Deus, assim, é incrível. É um profeta que Deus tem aqui na terra ainda, pastor Francisco de Assis. E ele foi na casa da minha mãe, da minha avó, e ele disse assim, de hoje a 15 dias, Deus vai pegar ele. Não peça misericórdia, pois eu vou mostrar que sou Deus para ele. Foram 13 dias. Eu estava na mesma rua Groenlândia, na cidade de Birigui. Tomei um tiro na nuca, tem a marca aqui atrás, e a bala na cabeça. Com 13 dias. E naquele chão caído, cheio de sangue, os amigos que eu achei que eram amigos do baseado, correram todos. Eu fiquei sozinho, Fábio. E naquele chão, morrendo, eu não conseguia lembrar de nada, a não ser das orações da minha avó. Eu tentava cuspir para cima, para as pessoas verem que eu estava vivo e que eu precisava de ajuda, e o cuspe caía no meu rosto. Naquele momento, Fábio, eu não sabia orar, não sabia levar a Deus uma palavra de oração. Naquele exato momento, eu vi um buraco negro, Fábio, escuro. Eu não preciso mentir, eu tenho a minha vida. E eu caindo naquele buraco. E eu fiz uma oração a Deus. Eu disse, Deus da minha avó, se o Senhor me tirar daqui, eu vou ser um pregador do Evangelho. E vou pregar a sua palavra, custe o que custar, enquanto eu tiver vida. Existia um escuro que eu estava caindo, Léo, e dava para ver um vulto que ele era um pouco mais claro do que aquele escuro. Era escuro, que eles largaram a minha perna, mas tinha um que estava segurando o meu pescoço e descendo numa velocidade absurda. Eu fiz uma segunda oração. Eu disse, Deus da minha avó, se o Senhor me tirar daqui, glória, e fazer de mim uma nova pessoa, transformar o meu ser, eu vou pregar a tua palavra enquanto eu tiver vida. Eu senti o meu corpo subindo de novo. Eu vi o meu corpo caído no chão. Demorou 1 hora para o SAMU chegar.
Quando eles cortaram a minha camiseta, que viram os meus desenhos no corpo, eu ouvi da boca do SAMU. Eles olharam para mim e falaram assim: você é bandido, né? Eu disse: eu não sou bandido. Eu sou crente. Aí ele falou: mas se você é crente, por que você não estava na igreja? Eu falei: porque eu aceitei a Jesus agora. Não importa o lugar. Jesus pode buscar o homem aonde o homem estiver. Aleluia. Aonde o homem está, Deus pode ir atrás dele. Pode ser numa prisão, pode ser numa masmorra. Se Deus tiver algo na vida do homem, Deus busca o homem. Glória a Deus. Deus faz, né? Não existe poço tão fundo que a mão de Deus não alcance. Não alcance. E é triste hoje, Fábio, ver algumas coisas, a proporção que a igreja ela tá tomando concernente até essas coisas. Hoje em dia, em uma igreja, se você falar que você viu um anjo, dependendo do pastor catedrático, estudado, né, ele vai te receitar Rivotril para você tomar. Então, as coisas de Deus são mistérios e ela não parou até hoje. O pastor José Carlos de Lima, nosso pastor na Paraíba, nosso pastor presidente, ele diz assim: o nosso Jesus não mudou, a nossa Bíblia não mudou e o nosso evangelho jamais mudará. É o evangelho que é isso. É isso. Ainda existem anjos, Fábio, que livram o homem da morte. Ainda existem anjos que quebram barreiras para livrar o homem do poder de Satanás e da morte, da tentação. Eu ainda creio nessa palavra. O que está nos levando a deixar de acreditar no sobrenatural? Estamos humanistas demais? Estamos nos deixando levar apenas pela razão? O humanismo tem tomado conta da igreja? Sei que somos seres humanos, mas nós, como crentes, precisamos voltar a acreditar no sobrenatural. Está na Bíblia. E Jesus é o mesmo, não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os anjos do Senhor ainda acampam ao redor daqueles que temem a Deus e os livra e os guarda. Nem sempre a gente vê anjo, mas pode ser que em algum momento o Senhor há de abrir a nossa visão espiritual para ver que Ele enviou anjos para nos guardar. É claro que nós não devemos adorá-los, porque houve um tempo no Brasil e fora, porque existiam pessoas que se prostravam diante de anjos. Cultuavam. Existia gente que deixava a cadeira no púlpito dizendo: isso aqui é para os anjos. Sim. E nós não fazemos isso porque os anjos trabalham por nós. Ele foi enviado por Deus para ser os nossos conservos. Porém, é o sobrenatural que Deus revela aos seus pequeninos. O que nos levou a parar de acreditar que o sobrenatural é real, existe, e que Deus é o mesmo que opera coisas sobrenaturais em favor dos seus e dos seus servos? Fábio, me perdoa os ouvintes, mas ficamos tão intelectuais que ficamos burros. Ficamos tão intelectuais, não que você não pode ou não possa estudar. Eu estudei 9 anos. Mas entre o que a teologia diz e o que a Bíblia fala, eu fico com a Bíblia. A teologia diz que Israel ficou 38 anos caminhando pelo deserto. A Bíblia diz que foi 40. Eu vou ficar com a Bíblia. Hoje, os nossos pais, eles estão com uma dificuldade tão grande, mas tão grande, de levantar pessoas que eu creio que são as verdadeiras parteiras, Zifra e Puá. Hoje a ordem que se dá a um ministério brilhante, alguém que tem uma chamada, alguém que tem algo para apresentar a Deus, e eu vejo como uma ameaça, para matar. Então hoje, Moisés levanta Josué. Josué levanta quem? E se levantou uma geração que não conhecia a Deus e nem as obras que fizeram. Quem Josué levantou? Fala para mim. Não há.
Alguém levantou ele, e ele levantou quem? Essa geração hoje, Fábio, tem dificuldade em reconhecer o ministério do irmão. Se o irmão pregar um pouquinho assim, já é uma ameaça para alguém. Se a irmã cantar um pouquinho assim, já é uma ameaça para a filha do pastor que tem um CD gravado, que os fiéis compraram em consideração ao pastor da igreja, porque ela não canta nada, parece um cachorro latino. Estamos dando valores a pessoas que não têm. E o irmão que tem chamada e talento está olhando o carro lá fora. Estamos deixando de ser irmãos para sermos concorrentes. Sim, concorrentes. Esse é o grande mal hoje da geração. E caído naquele chão, Fábio, em Birigui, na rua Groenlândia, se tiver alguém aí nos comentários de Birigui, ou alguém que ouviu o testemunho, Fábio, por favor, me passe. Eu não liguei o celular. Eu apanhei muito da polícia quando eu estava no chão caído. Apanhei muito. Esse lado da cabeça, Fábio, eu não sinto, é dormente, esse lado todo. Esse braço, você pode ver que ele é diferente desse. Por esse ouvido aqui foram tirados 50 ml de sangue da minha cabeça. De tanto chute que eu tomei da polícia quando eu estava caído no chão. Depois que eu me converti, foi algo tão lindo que eles vieram me pedir perdão, você acredita? Eu olhei para ele na época, não vou falar o nome dele, eu olhei para ele na época e eu disse para ele assim, você não fez nada, era o seu trabalho. Ele chorava, ele chorava, ele chorava de um jeito, que eu o perdoei. Eu o perdoei. Então, a nossa história de vida foi essa. Dentro da ambulância, gastamos, num trajeto da rua Groenlândia até o hospital, coisas de 20 minutos, 15 minutos, gastei 1 hora para chegar na Santa Casa de Misericórdia de Birigui. 1 hora. O senhor se sente um milagre de Deus? Fábio, um milagre vivo? Totalmente. Os médicos que hoje são vivos, doutor Amaurílio de Araçatuba, doutor Dirceu de Araçatuba, doutor Rodrigo de Almeida Prado, fisiatra na cidade de Araçatuba, na rua Rio de Janeiro, na esquina com a Santa Casa. Hoje eu sou um milagre vivo de poder estar aqui vivo. O médico disse para minha mãe que se eu vivesse era da cama para a cadeira de roda. E hoje eu estou aqui em Curitiba, adorando ao meu Deus e falando uma veracidade do seu poder e da sua grandeza. Deus faz, Deus opera maravilhas, Deus opera milagres. Mas o senhor não falou o contexto que o senhor estava nesse momento que ocorreu os tiros, que o senhor foi agredido pelos policiais. Em qual contexto o senhor estava? Em qual situação o senhor estava vivendo até viver essa experiência sobrenatural com Deus que te levou a essa mudança? Depois que aconteceu o tiro, de eu ter caído no chão, essa visão espiritual que Deus me deu, essa experiência que Deus me deu de ser levado, que eu voltei para o meu corpo de novo, e aí sim chegaram os policiais na rua Groenlândia, em Birigui. Aí sim chegaram os policiais, e quando eles me viram, uma cidade pequena, 140 mil habitantes, todo mundo praticamente conhece todo mundo, e eles me bateram muito ali naquele chão caído. Mesmo já tendo sido atingido Sim. com as balas? A minha mãe, que é viva, minha mãe chama Marlene, está em Birigui, uma hora dessa, ela conhece cada um dos policiais que fez isso. Cada um. Depois eles me pediram perdão, eu os perdoei, e foi algo que Deus usou, Fábio, para me trazer para a presença dele. Chegando no hospital, em Birigui, eu fui levado à Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, porque o grau do meu acidente, Birigui não comportava, que é um hospital
Não é como o Hospital de Araçatuba, um hospital muito mais bem preparado, o Hospital de Araçatuba. Chegando lá o doutor Amaurílio, doutor Dirceu, doutor Marcos Túlio, que são neurologistas cirurgiões que me receberam, eu desmaiei. Acordei depois de 4 dias na CTI, desenganado. Esses médicos são vivos até hoje, né? E eu desmaiei, acordei depois de 4 dias que eu estava em coma dentro da CTI de Araçatuba. 4 dias depois. 4 dias depois. É perceptível que o senhor não se sente muito confortável de falar a forma como vivia. Também não quero forçá-lo a isso. Sim. Mas esses tiros que tu levou, as agressões dos policiais, foi dado por qual motivo? Fazia parte de alguma facção criminosa? Foi por um assalto? Foi por algum crime que tinha cometido no momento? Fábio, nós estávamos no mundo. E você sabe que no mundo você tem que ter um padrinho, né? E isso não entra ao caso. Também não me sinto à vontade em falar. Mas Deus, ele tem várias maneiras de chamar um homem. Deus tem várias maneiras de chamar um homem. Aquele que não vem dando glória, ele vem dando ai. Deus tem várias maneiras de chamar um homem. Não importa se você vai vir no arpão ou na rede. O importante é que o pescador não erra o alvo. É Cristo. Então, foi a maneira que Deus usou para me trazer, foi a maneira que Deus usou para me conduzir, para mim ser o que eu sou hoje, depois de tantas lutas, Fábio, de tantas dificuldades, porque aquele que tem ministério é diferente do produto de gabinete. Aquele que tem ministério, ele é diferente daquele que ocupa um cargo porque alguém confiou algo para ele, para alcançar alguma coisa, ter alguma coisa. As nossas lutas são diárias, mas uma frase que marcou a minha vida e marcou a minha história do pastor Gesiel Nunes Gomes, quando nós estávamos nos Estados Unidos com ele, que ele dizia assim: Lucas, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Perfeito, perfeito. O senhor acredita, então, que esse foi o meio para o qual Deus te chamou, te resgatou, Sim. para hoje o senhor pudesse estar vivendo o propósito que vive hoje, que é pregar o Evangelho? Eu nunca seria o que eu sou hoje e nunca suportaria o que eu já suportei. Eu já comi o pão que o diabo amassou, já comi o pão que os irmãos amassaram, que é pior do que o pão que o diabo amassa. Já vivi momentos na minha vida, Fábio, momentos de dor, de sofrimento, momentos de alguém dizer, agora ele não sai daí, agora acabou para ele. E eu estar firme hoje, firme com Jesus, firme no propósito, Fábio, se eu não tivesse tido a minha experiência que eu tive com Deus, eu não estaria aqui. Com certeza eu não estaria aqui. O senhor acredita que todos aqueles que vêm para Jesus precisam ter uma experiência profunda com Deus para que quando viu o dia mal, ele ter raiz e está alicerçado em Cristo? Fábio, vamos lá. Eu e você estamos aqui com o microfone. É muito fácil estar aqui com o microfone. Difícil é estar ali no lugar do Léo. Olha ali, computador de um lado, celular do outro, mexe nisso, mexe naquilo. Olha a quantidade de câmeras que estão aqui nos filmando. Você teria coragem de contratar alguém que não sabe mexer na calculadora para mexer nesse suporte todo? Agora eu dei uma moral pro Léo, cara. Agora eu levantei a moral do Léo. Fala isso não, ele vai querer aumentar o valor do estúdio. O inimigo usa. Você teria coragem de contratar alguém que malemar sabe mexer numa calculadora? Não, não tem como, né? Não tem como. Agora, como que Deus dá ministério para um homem sem primeiro o preparar? É lógico que nem todos vão ter uma bala como você tem uma bala também. Eu tenho a minha.
cada um tem a sua. Existem homens que são levantados por Deus, que não tiveram a nossa história, mas foi Deus quem levantou. E existem outros que foi um protótipo de laboratório. Foi uma desculpa dentro da tesouraria. O nome dele não foi falado no céu, foi citado na tesouraria. Existem pessoas hoje que ocupam cargos tão grandes, que se dizem pregador do evangelho, que a gente fala, esse cara não prega nada. Esse cara não prega nada, ele não prega nada. Por quê? Aquele que Deus chamou, Deus dá a mensagem. Mas aquele que foi produto de gabinete, aquele que é produto de fake news, ele não vai aguentar o batidão. Quantas coisas, Fábio, já tentou te parar? Quantas coisas já tentou te desanimar? Quantas experiências suas que você já falou, eu não quero mais saber disso aqui não, eu vou seguir a minha vida, eu tenho uma carreira brilhante pela frente, mas o que te motiva a continuar? O que nos motiva todos os dias de manhã, acordar cedo, dobrar o joelho na nossa cama, ler a nossa Bíblia? O que nos motiva? Aquele que nos chamou. Oh, glória! Ele nos motiva. Agora, como saber que tem um chamado? Como ter convicção a respeito deste chamado? Porque teve gente que veio para Cristo, mas ainda não se despertou. Para quê? Por quê? E se de fato foi chamado para um propósito específico no reino? Fábio, vamos pela nossa CNH. Todos têm um chamado? Sim. Chamados para a salvação, chamados para a alegria da salvação. Sim, todos têm um chamado dentro da Bíblia. Todos têm um chamado dentro da Bíblia. Mas vamos lá pela nossa CNH. Existe CNH que é a letra A. Letra A é moto. Sim. Existe CNH que é B, é carro. Existe CNH que é D, truque, bitruque. E existe a CNH que é E. Não é assim? Sim. E, carreta, bitrem, rodotrem e assim vai por diante. Como descobrir se eu sou um chamado? Como descobrir se Deus me chamou para o ministério? Como descobrir se a minha vocação é verdadeira? Como descobrir? Pela letra que eu exerço. Se eu tenho a letra A, eu sou um bom motoqueiro. Se eu tenho a letra B, eu sei dirigir certinho. Trazendo para o âmbito espiritual, você tira pela saudação. Tem pregador aí, Fábio, que está pregando o cego de Jericó o ano inteiro. A mulher do fluxo de sangue o ano inteiro. Não tem uma mensagem nova, não tem uma palavra nova. É aquelas mensagens de Gideões. É aquelas mensagens copiadas, gravadas. A minha voz é essa. Eu não vim aqui, a paz do Senhor para os irmãos. Não, não, não. O meu tom de voz é esse. Então, aquele que imita, ele está me mostrando que ele não foi chamado, que ele não é chamado e que ele não tem nada. Mas aquele que é autêntico, dentro da sua veracidade, na palavra dele Deus habita, na palavra dele Deus mora e na palavra dele Deus opera dentro da igreja. Mas tem aqueles também que começam imitando e que vai aperfeiçoando, buscando a sua identidade com o tempo, né? Sim, não que imitar, Fábio, seja errado. Não que imitar seja errado. Mas existem pessoas que são demais. Quem nunca usou um jargão aí do Marco Feliciano, que é um grande pregador? Quem nunca usou um jargão do pastor Gesiel Nunes Gomes? Quem nunca usou? Agora, eu tenho que usar, sim, algumas coisas, alguns pontos, mas sem deixar de ser eu. Perder a sua identidade. Perder a minha identidade. Eu não posso querer ser uma coisa que eu não sou. Na sua percepção, qual é o maior desafio de uma chamada? Superar o processo.
É porque uma coisa é você descobrir o chamado, é saber o seu propósito. Outra coisa é você viver o processo até superar o processo. O processo, Fábio, é doloroso. O processo machuca. E às vezes, em meio ao processo, você vê o adúltero sendo abençoado. Você vê o ingrato recebendo algumas honrarias que você sabe que ele não é merecedor daquilo. Mas através daquilo, Deus está te ensinando a não pegar o caminho que ele pegou, a não trilhar a história que ele trilhou, a não derrubar ninguém que ele já derrubou. Deus está te ensinando a ser você. E no tempo que ele te levantar, que ele te exaltar, que na sua exaltação o nome dele venha a ser glorificado. E é você também estar bem resolvido com o seu chamado, né? Porque às vezes você tem um chamado para ir até a Judéia, chegar até Samaria. E você quer ir até os confins da terra. Mas seu chamado é até Samaria. Sim. Né? Então é você estar bem resolvido em apenas querer viver o seu chamado e não querer viver o chamado dos outros. Na nossa igreja tinha um diácono, Francisco, que ele dizia assim para o pastor: pastor, não me tire de ser um diácono. Eu não consigo ser mais nada na vida a não ser um diácono. Ele pedia isso para o pastor. Então ele tinha a humildade, Fábio, de olhar para o pastor e falar: olha, eu nasci para servir isso aqui. Eu não consigo ser um presbítero, não consigo ser um evangelista e jamais chegarei a ser um pastor. O meu chamado é isso aqui. Mas hoje eles não querem ser pastor, ser obreiro, ser crente. Parece que é algo tão bonito, né? Mas e o preço que se paga? Eu pago tanto preço que você não faz ideia. Agora, na Paraíba, em Campina Grande, está acontecendo o maior São João do mundo. São 30 dias de festa. Tem pessoas aí que são cantores seculares que estavam cantando no São João. Cantando no São João. E depois vai para as igrejas do Alphaville. Irmão, como servir a dois senhores, Fábio? Você fala de cantores gospel que está cantando no São João? Sim, cantores gospel. A partir do momento que eu saí do mundo, que você também saiu, Fábio, a gente nunca mais voltou lá, a não ser para pregar o evangelho. Mas dentro dessa questão aí, não foi apenas um dia específico que a própria prefeitura contratou um cantor gospel para ir lá brilhantar a festa? Acaba sendo errado? É a mesma discussão da prefeitura que, antes de começar o carnaval, tira um dia para chamar um cantor gospel, porque o prefeito lá, às vezes, é simpatizante da igreja ou frequenta alguma igreja e fala: não, nós vamos ter que fazer a festa, mas antes de tudo vamos abençoar aqui para depois ter o ralabucho, né? No caso de São João. Não seria interessante ir um cantor gospel lá cantar, evangelizar através da música e levar a palavra de Deus de forma cantada? Não, estamos falando de cantores que dizem servir ao Senhor, mas estão cantando, não é o hino 15 para evangelizar. Não estão cantando ali, ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu... É sofrência. Agora, como eu vou cantar sofrência e depois eu vou professar minha fé? Como eu vou ser o Lucas da igreja e eu vou ser o Lucas do tráfico? Como? Não tem como ser Jacó num corpo de Esaú. Não tem como. Então, o evangelho, Fábio, ele transforma. Se cantava, esses dias a cantora aí, ela disse que é o trabalho dela. Não é, não. Através do trabalho dela, jovens estão se afundando em bebida, em sofrência, usufruindo drogas. A partir do momento que Deus chama o homem, não é para voltar lá nunca mais. Então, na sua visão, o camarada que se converteu a Jesus e é uma celebridade secular, canta música secular, se converteu a Jesus, tem que deixar de cantar a música como profissão e ser totalmente de Jesus? A música secular que ele cantava, sim. Sim. Você já pensou hoje, um cantor aí famoso,
ele cantar, por exemplo, aí, uma música qualquer aí, eu dormi na praça, e depois cantar o hino 15 dentro da igreja. Não tem como, não combina. Como? Então não tem como. Evangelho de Cristo transforma, Fábio. Transforma. Hoje eu olho, às vezes, para dentro da igreja, obreiros que fazem casinha para outros obreiros, pessoas que, através de tudo para não perder o seu poder, não perder aquela maminha que ele tem, ele é capaz de tudo. O Evangelho nunca o encontrou. Cristo nunca o encontrou. Nunca o encontrou, porque aquele que Deus chama, Deus zela por ele. O grande problema também é que tem muitos que querem fazer da igreja cabide de emprego, né? Sim. E conseguem. E conseguem fazer. Por incrível que pareça, conseguem fazer. Mas aonde está o erro? Onde estamos errando, né? Fica a pergunta. A liderança. Eli sabia os crimes que os filhos faziam, mas nunca corrigiu-os. Eli sabia do garfo de 3 pontas, mas nunca chamou atenção. Hoje o medo de perder crente é um medo assim tão besta que o pastor Gesiel Gomes ele dizia que não se pode colocar um aprisco fechado aonde tem a palavra do Deus vivo. Aonde tem grama não é necessário fechar. Se o empresário que está ali, o dízimo dele é bom, a oferta dele é boa, a palavra tem que ser pregada do jeito que ela é. Não importa o seu CRM, você entrou na igreja, você é membro da igreja. Eu conheço igrejas no Mato Grosso que eu atendo agenda, que o prefeito da cidade é presbítero. Presbítero. Se fosse em outras igrejas ou em outros lugares, o prefeito ia ser o apóstolo da igreja. Infelizmente, nós vivemos essa realidade em muitas igrejas. Após a sua conversão, sabendo do seu chamado, eu acredito que uma das maiores experiências para um crente, para um nascido de novo, para aqueles que vêm para Cristo, digo isso no âmbito de uma igreja pentecostal, é o batismo com o Espírito Santo. Como é que foi essa experiência na sua vida? Pastor João Menechelli, ele é vivo ainda, tem a rua Groenlândia, em Birigui, do lado, tem a rua Estados Unidos. Ele foi o pastor que apacentou a minha vida, cuidou da minha vida, me visitava no hospital quase todos os dias. E quando eu fui batizado nas águas do rio Tietê, na cidade de Buritama, em São Paulo, nas águas do Tietê. Do Tietê? É. Tietê mesmo? Tietê. Porque aqui em São Paulo ele é sujo, mas no interior são rios magníficos, de peixes, de beleza. Ainda hoje dá para se banhar nele no interior? Sim, exuberantes. Peixes, pequenas cabanas debaixo da ponte onde vê de peixes fritos. É totalmente diferente do rio Tietê aqui de São Paulo. Eu preciso dar um banho do descarrego no Léo aqui. Léo? Quero levar ele no rio Tietê, em São Paulo mesmo, capital, para descarregar ali, porque... O que você fala, Léo? É tanta impureza que o Tietê em São Paulo é mais limpo do que ele. Jesus Cristo. Obrigado. Grande a fúria do inimigo, viu, Léo? Mas eu sou contigo, viu? Não temas. Mas então no interior é limpo e o interior foi batizar lá. É limpo. Fui batizar lá. Éramos 12 para batizar. E quando eu fui batizar, o pastor João disse que estava vendo uma pomba voando dentro do rio. Naquele dia eu desci as águas, eu fui o único que foi batizado com o Espírito Santo. Fui para casa falando em línguas estranhas, me tranquei no quarto falando em línguas estranhas. Minha mãe ia me buscar na igreja do pastor João. Ela ia me buscar, ela falava assim, meu filho, já tá sendo exagero, porque eu só queria orar, ler Bíblia, estudar. A minha vida mudou, Fábio, completamente. Eu fiquei tão fascinado pelas coisas de Deus que eu tive que entrar em um estudo para aprender. Li a Bíblia por 14 vezes. E
As coisas de Deus é linda, transforma o homem. Foi batizado com o Espírito Santo no momento do batismo No nas momento águas. do batismo nas águas. Na sua visão, qual é a importância do batismo com o Espírito Santo para um servo de Deus? Olha, Fábio, hoje o Espírito Santo é tudo na vida de um obreiro, na vida de um chamado. Inclusive, a igreja a qual faço parte, ela não levanta, né, diáconos para exercer o diaconato que não seja batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo é a sua armadura para exercer o seu ministério. É Ele que vai te consolar quando o mundo te fazer chorar. É Ele que vai te dar inspiração para compor, para ensinar, para pregar. O Espírito Santo, ele é tudo na vida do homem. Sem o Espírito Santo, é um pintor que não tem o pincel, é um médico que não tem o bisturi. Sem o Espírito Santo, é um pedreiro que não tem a sua colher para sentar o tijolo. Sem o Espírito Santo, não tem como prosseguir, progredir e ir para frente. Todo crente, na sua visão, precisa ter essa experiência com o Espírito Santo? Fábio, seria uma hipocrisia minha dizer para você que todos os crentes serão batizados no Espírito Santo. Seria uma hipocrisia minha dizer que todos seriam batizados no Espírito Santo. Mas todos os crentes deveriam buscar em oração, buscar com lágrimas, pedindo a Deus, para Deus os batizar com o Espírito Santo. Porque não tem uma sensação mais magnífica, mais gloriosa, Fábio, do que poder estar no seu quarto com a porta fechada, somente os olhos de Deus está te vendo, e você orar em outras línguas e você se renovar, tomar um banho e sair dali dizendo: Deus, obrigado, eu tenho uma força dessa comida para caminhar mais 40 dias. Não tem, Fábio, não tem. E como o senhor vê esse aumento dos cessacionistas na nação brasileira, que são aqueles que desacreditam dos dons do Espírito Santo e também desacredita da operação do Espírito Santo em nós e através de nós, como nós, continuistas pentecostais, acreditamos? Eles tomaram conta da internet, eles se anteciparam. Existem canais aqui no YouTube mesmo de cessacionistas que vivem fazendo chacota do movimento pentecostal, e eles dizem que os dons do Espírito cessaram, que o que nós falamos em línguas estranhas é coisa da nossa cabeça. Então, quando nós falamos que estamos cheios do Espírito Santo, para eles é fanatismo, é brincadeira, e acaba influenciando muitas pessoas a não buscarem o Espírito Santo, porque acham que esse mover pentecostal, como nós acreditamos, é simplesmente utopia, né? É simplesmente utopia. Então, na sua visão, os dons do Espírito cessaram ou continuam? Os dons do Espírito não cessaram. E enquanto a igreja estiver aqui, eles vão continuar operantes. Mas eu tenho que ver e saber o que é o dom do Espírito e o que é ser ridículo. Ser ridículo. Tem uma pastora na Paraíba, eu não vou citar o nome dela, a pastora do Pix, que Deus só revela coisas para ela, para pessoas que são homossexuais ricos. E são cada tipo. Te vi no seu nascimento, naquele momento que você estava chorando. Quem nunca chorou no quarto? Então, essas coisas eu não acredito. Eu sou tão assembleiano, mas tão assembleiano, que se Deus falar comigo aqui agora, eu vou precisar ouvir a voz dele mais umas 3 vezes, 4 vezes. Porque hoje em dia, a patifaria, eu vou usar essa palavra, está tão grande, mas tão grande, que tem igrejas, graças a Deus, não são as nossas, e nem a que a gente vai pregar, as igrejas que a gente vai atender a agenda, que só tem isso, só tem isso.
Revelação, profecia e mensagem da Bíblia, mensagem do Evangelho, não tem. E talvez por isso o crescimento dos sensacionistas, né? Sim, o crescimento deles deriva-se a tudo isso. Deriva-se a tudo isso. Mas o fato de haver os excessos não significa que este movimento pentecostal, como nós acreditamos, não exista. Que é bíblico, sadio e benéfico para a igreja, né? Sim. Eu acredito que todos aqueles que vêm do mundo precisam ter essa experiência com o Espírito Santo que o faz sair da terra e conhecer os céus pelo lado de dentro. Agora, o entrevistado sou eu, ok? Você é o que conduz as perguntas. Qual foi o último culto? Não fale a igreja, não fale o nome, que você foi ouvir uma palavra e você sentiu aquele arrepio na sua alma. Que a irmã cantou um hino ali da nossa harpa cristã, né? Muitas igrejas destruíram a harpa cristã, né? Existem hinos que a gente que é pregador, a gente fica horrorizado porque são hinos intermináveis e a hora que você acha que o camarada vai acabar, ele ainda ministra alguma coisa e ainda continua cantando o hino. Parece que nunca vai terminar. Os medleys infinitos. Os medleys infinitos. Eu vejo uma nuvem, sendo que o céu não está aparecendo nem o sol. Tem os espontâneos também que não acaba mais. Né? Então, qual foi o último culto, Fábio? Agora, eu sou um entrevistador. Qual foi o último culto nesse ano, né? 6 meses já de um 2025, que você sentou no banco e você disse, Deus está falando comigo? Rapaz, dá para pensar, não dá? Dá para pensar. É que eu sou aquele tipo de pessoa que se eu vou num culto, independentemente se eu vou para pregar ou se eu vou para ouvir, eu não me conformo em estar em um culto e não sentir a presença de Deus. E eu tenho aquele pensamento comigo que eu não preciso de ninguém para sentir Deus. Eu preciso me entregar ali mesmo. Então eu clamo, eu suplico, eu forço até para chorar. Eu falo, preciso chorar, eu tenho que sair daqui tocado, sabe? Então eu sempre luto e busco ao Senhor para participar de todos os cultos, independentemente se o louvor, quem está falando, não esteja falando de uma forma que me toque, que me faça sentir, que não tenha unção. Então eu acabo cobrando e exigindo de mim mesmo que eu preciso tocar os céus de alguma forma, que eu preciso ser tocado pelo Espírito Santo de alguma forma. Mas é fato, nós estamos vivendo tempos aí que... Trabalhosos, dias trabalhosos, como o apóstolo Paulo profetizou, né? Sim. Dias onde os homens são amantes de si mesmos, egoístas, presunçosos, avarentos, inventores de males e tantas outras coisas. Nécios, desobedientes. Mas ainda tem igreja boa, né, Léo? Igreja que a gente ouve a palavra de Deus, que a gente escuta uma boa palavra de Deus, que a gente ainda ouve louvores que não são louvores vingativos. Você quer me ver doente, Fábio? Eu entrar numa igreja e tiver alguém cantando que o seu inimigo vai ver a sua vitória, que Deus vai matar ele com câncer, que ele vai erguer a sua cabeça. Hinos vingativos. Agora, você entra numa igreja, está lá um Luiz de Carvalho cantando A Rosa Vermelha. Você entra na igreja e às vezes a minha esposa fala que eu sou um crente velho, e eu sou um crente velho. Eu amo ouvir Osés de Paula, Cícero Nogueira, Alceu Pires. Rapaz, só... Lembra aquele do Alceu? Que ele cantava assim, o Deus dos milagres constrói estrada no meio do mar, faz de lado a lado paredões de água para o povo passar. É o Deus que sara as águas de Mara, que amargas são, faz descer maná do céu como pão. Esse sim é Deus para se adorar. Vitorino Silva. Vitorino Silva. Que é isso, Fábio? Marco Antônio. Entendeu? Fala mais um aí. J. Neto. Voz da Verdade. J. Neto tinha uns legal. Pensando bem. Só a presença de Jesus. Chora não, Léo. Na minha vida
vida, justifica tanta cor. Irmão, hinos que falavam a alma. Hoje eu acho os hinos, Fábio, tão agressivos, que parece que é o próprio Lúcifer que dá a letra pro camarada escrever. Eu vou entrar no... Tu disse que não queria polêmica aqui nesse podcast, mas tem uns hinos aí que tá tratando Deus de uma forma tão desrespeitosa, né? Só quero ver você. É o evangelho de hoje, né? Só quero. Ver você. Qual a sua opinião, Deus ser tratado como você? Há uma discussão, não, mas tem os salmos que é tu quer dizer você e tal. Mas eu percebo que nós estamos chegando em um momento que as pessoas se expressam em louvor, se referindo a Deus como você, mas não é por causa de uma licença poética e tal. É que está havendo um desrespeito mesmo. Não, mas é melhor você cantar uma canção que chama ele de você, mas no seu coração você tratar ele como Senhor, do que você ficar chamando ele de Senhor e no seu coração você tratar ele como você. Da onde você tirou isso, Fábio? É que tem gente que fala isso, né? Meu Jesus do céu. Eu não acredito que uma pessoa faça isso. Hoje os hinos, eles são tão vergonhosos, Fábio. Me perdoa a minha expressão. Essa é a minha humilde opinião. Que tem cantor que quando o pastor fala, agora vamos ouvir o fulano com a oportunidade, lá do céu Deus faz assim, ó. É uma falta de reverência aos hinos, Fábio. Chamando Deus de você. Na Paraíba a gente tem um costume até hoje, benção, mãe. Benção, tia. Chamar uma pessoa de você. Uma falta de respeito. Uma falta de reverência os hinos de hoje em dia. Os hinos de hoje em dia, Fábio, com todo respeito, é uma vergonha. É lógico, não posso generalizar todos, né? Aqueles que vão me questionar, depois disso, não faz o corte para me questionar, ouve por inteiro. Não todos, mas a maioria dos cantores são hinos de vingança, hinos que trazem Deus, uma falta de respeito muito grande, Fábio, uma vergonha. Pastor Anderson Silva esteve aqui nessa mesa e ele falou sobre isso. O grande problema é a inversão de valores. O seu pastor você chama de Senhor e Deus você quer chamar de você? Sim, é o que estamos vivendo hoje. A criatura está sendo mais valorizada do que o Criador. Vai para um juiz, bate continência, o Senhor, Sim. Vossa Excelência, Vossa Santidade, o Papa, Eminência. Porque precisa ser chamado assim, Vossa Eminência, um político, uma autoridade, sim, Senhor, Senhor capitão e tal. Agora Deus tem que ser você, por que será? Olha, Fábio, tem muitas igrejas assim, mas tem muitas igrejas sérias, igrejas boas, pastores bons que ensinam os seus rebanhos. Ainda tem, Fábio. Pode ter, sim, essas igrejas perdidas por aí, mas ainda tem muita igreja que leva Deus a sério, que leva a palavra de Deus a sério. Ainda tem muita igreja boa, muita igreja boa. Na verdade, o que a gente fala, às vezes, do que acontece, que deturpam, que banaliza, que gera escândalo, esses são a minoria. Porque a maioria são gente séria, gente boa, Sim. Pastores, homens de Deus, honestos. O grande problema é que os errados fazem mais barulho do que aqueles que fazem o certo. Sim. Você já viu as pessoas divulgarem as coisas boas da igreja? Não. Por exemplo, eu sei de pastores aí que pegam os dízimos e constrói casa para os fiéis. Eu sei de igrejas por aí que sustenta inúmeras famílias dando cesta básica. Eu sei de pastores aí que tem uma conduta e um caráter totalmente ilibado, envia missionários para lá e para cá, centenas de missionários ao redor do mundo, mas poucos falam. Agora, se um pastor cometer uma imoralidade, se o pastor fizer um ato errado, isso é exposto. Então, o errado faz mais barulho do que aquele que faz o certo. Infelizmente, Fábio, esses são os nossos dias de hoje. O certo deveria fazer mais barulho, mas, infelizmente, é o que você acabou de dizer. É porque
o que faz o certo, as pessoas já esperam fazer o certo, né? Sim. Mas quando você coloca expectativa naquele que deve fazer o certo, faz o errado, gera escândalo. Isso Gera é fato, escândalo. né? Gera Gera escândalo. escândalo. Pastor, durante a nossa conversa aqui, há algum assunto que o senhor queria falar, mas eu não joguei a mesa? Há alguma pergunta que tu gostaria de responder, mas eu não te fiz? Fábio, é a nossa primeira vez aqui. É normal a gente ficar nervoso, se perder um pouco, mas eu queria dizer que Jesus é maravilhoso. Que quem realmente conheceu o Evangelho de Jesus, ele não está isento a passar dificuldades, percas, lutas, mas em tudo isso Deus estará com ele. Que não tem um privilégio maior, melhor, do que servir a Jesus Cristo. Hoje, pela medicina, pelo atestado do Dr. Rodrigo de Almeida Prado, inclusive foi o atestado que eu encostei, eu sou encostado. Encostado? E que me deu monoparesia em membro superior esquerdo. Através de tudo isso, eu vejo a grandeza de Deus. E eu vejo o seu poderio, eu vejo a sua separação para a obra. A obra é ardente. Pregadores de sucessos são pregadores anônimos que choram. A nossa vida, Fábio, às vezes estamos rodeados em uma foto do Instagram, mas a vida de um pastor, a vida de um pregador é uma vida muito solitária. Somos sozinhos. Às vezes, nos 80% da nossa vida, são homens que estão doentes, são homens que estão passando por grandes adversidades, mas servir a Jesus é maravilhoso. De quando eu coloquei o meu pé na igreja até hoje, eu nunca mais abandonei Jesus. E já passei por muitos vendavais, Fábio. Vendavais que hoje aqui não vem nem ao caso. Já passei por muitas coisas, mas a sua chamada na minha vida, o seu poderio na minha vida, me faz prosseguir todos os dias, porque eu não sou fruto de gabinete, não sou fruto de tesouraria. Eu fui chamado e eu vi o inferno. O inferno existe. Deus me deu a oportunidade de sair da ala da CTI da belíssima cidade de Araçatuba para pregar hoje entre pregações e escalas em 28 nações. E pregando aqui, pregando ali, falando da grandeza de Deus. O homem que o médico disse se viver da cama para a cadeira de roda, hoje está aqui nesse belíssimo podcast adorando a Deus e glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, que maravilha. Que testemunho tremendo. E tem uma bala alojada na cabeça, Tenho, pastor. Fábio, Tá tenho. até hoje aí. Eu não trouxe o raio-x, né? Não trouxe o raio-x. Mas entrou... Entrou aqui, ó. Quer dar uma olhada? Pode virar aí só para Pode virar aqui? Pode virar mais para lá só para eu ver, eu fiquei curioso. Aqui, ó. Tem uma marca bem aqui, Sim, ó. Tem sim. uma marca bem aqui. Como o tiro foi de assim, eu estava em cima de um telhado, fugindo quando a polícia invadiu uma casa, eles atiraram de cima para baixo, de baixo para cima. E eu tenho essa bala alojada até hoje. Eu sou natural de Birigui, neto da irmã Inês. Todos conhecem a nossa história e sabem a veracidade que eu estou aqui falando. Rapaz, tem uma bala alojada na cabeça e está vivo. O que é que os médicos falam a respeito disso? Como ela está, minha mãe é enfermeira aposentada, ela pode falar melhor em alguns termos técnicos. Ela está, Fábio, a 3 milímetros de uma parte principal da cabeça. E como ela capsulou, ela criou carne em volta dela, se o médico tentar fazer uma cirurgia, como ela capsulou, na hora de passar o bisturi, de cortar, ele pode cortar algum nervo e eu ficar completamente torto, paralisado de um lado. Então o médico disse, não vai atrapalhar ele, a não ser a dor. É bom que a gente sabe quando o frio está vindo, né? Sente de dor? longe, a dor dói demais.
Sente dor. Dói demais. Tem hora que a visão fica escura, aí a minha esposa me dá um remédio e eu entro no quarto, eu fico ali até a dor passar. Às vezes eu tenho dor na hora que eu estou pregando, mas eu não deixo transparecer. Eu falo, Senhor, se for para me levar, vai ser daqui para cima. Mas eu estou aqui, estou preparado. As dores são demais, são constantes. Eu sinto muita dor. Na cabeça por conta da bala. Isso. Principalmente quando tá frio. Principalmente o frio. Dr. Rodrigo de Almeida Prado, da cidade de Araçatuba, ele é neurofisiatra. Eu fazia tratamento com agulhas, com choque. Ele tinha uma seringa, que é mais ou menos a agulha da ponta essa caneta, assim, ó, que na minha nuca ele introduzia e aplicava um líquido lá dentro da cabeça para poder aliviar um pouco a dor. Eu tomava Dolantina para passar a dor. É forte, eu não conheço. Dolantina é um remédio para quem está com um câncer bem agressivo. Meu Deus. Um tumor bem agressivo. Aí hoje não meu toma braço, meu braço, ele dói, eu sinto muitas dores no braço. Esse braço eu tenho que malhar ele, senão eu perco ele. Ele é bem diferente. Você pode ver que ele é bem diferente do outro, a mão, o dedo, mais fino. Mas eu estou aqui como testemunho vivo do poder de Deus. Deus continua fazendo milagres, Continua salvando os fazendo. seus, dando livramento Continua semelhante a fazendo. este e fazendo pregadores. Continua fazendo, Fábio. Deus, ele não vai... É uma fábrica, né? É uma fábrica que Deus levanta homens, está enchendo esses homens para o tempo do fim. Enquanto Hófine e Finéias está usufruindo do seu garfo, enquanto Eli usufrui da sua cadeira, Samuel está aprendendo no templo de Deus. E no momento certo, o seu ministério vem a público e Deus assim o abençoa, porque a palavra que ele carrega é muito maior do que ele, é maior do que os anjos, é maior do que o céu, é a palavra do Deus vivo. Que tremendo, glória a Deus, que testemunho maravilhoso, impactante, extraordinário mesmo. Não quero tirar a espiritualidade aqui não, mas... Fala. Ele está morrendo de vontade de falar isso, né, Léo? Não. Não quero tirar a espiritualidade da conversa não, mas... Olha o que você vai falar, que tem um monte de gente vendo, viu? O pastor já era careca antes da bala ou a bala Passou por perto motivo? essa, Léo. Eu achei que ele ia fazer Eu vou outra fazer pergunta. também. Fábio, A bala te deixou... Como é que... Não, o pessoal vai dizer, ó, daqui a pouco, que pergunta Isso é infantil. bullying, isso é bullying. E não sei o quê. Mas, Aciona o meu advogado aí, Léo. é sério, o pastor Isso é já era calvo. O que a minha cabeça te incomoda? Não me incomoda, nem um pouquinho, só uma curiosidade mesmo. A bala que causou toda a calvície. Olha, eu queria ter um cabelo bonito como o seu, assim. É gel que você passa ou não? É gel? Não, é creme mesmo. É creme? É creme de melancia. De melancia? É. Jesus. A minha esposa compra pra minha filha e eu uso. Eu... O Léo também é igual o senhor. Tira aí, Léo. Mostra aí. Tira o boné. Tira- Léo. Meu Jesus O do Fábio céu. aqui tá no box lá, né? Esse aqui vai ser bom. A mulher paga R$300 o shampoo. Eu uso. Melancia. É um de melancia lá. É? Viu? Não sentiu o cheiro de melancia aqui no cabelão? Não. É que não chegou perto, né? Não, eu também não chego, irmão. Tá repreendido. O irmão fica aí, eu fico aqui. Mas e aí, vem cá. A bala aqui. Eita. Ô, Léo, me ajuda, Léo. Não, você que fez a pergunta. Ô, Léo. Vai dizer que você não ficou curioso também. Tá Quando todo ele falou mundo que a vendo bala isso tava... aí, hein? Quando ele falou que a bala tava alojada na cabeça, você não ficou curioso? Dizendo assim, será que foi a bala que deixou ele Não tem careca? nada a ver uma coisa com outra. Não. Não tem nada a ver, já era careca Eu antes? sou o couro cabeludo, a bala. Para, Fábio. Eu, com 18 anos de idade, Fábio, eu comecei a ter as entradas, né? As entradas. É. Aí, para não ficar as entradas, eu ia pro culto. Naquela época, o ventilador jogava o cabelo para cá e eu penteava para cá. Aí ficava aquela guerra. E eu, com 18 anos de idade, eu já era muito calvo aqui na frente. Aí, eu resolvi o problema um dia sim, um dia não. Tomando banho, o Max 3 resolve tudo. Pronto. É, E combina contigo, viu? combina, né? Combina. Combina. Mas o senhor fica parecendo o excelente.
Fica parecendo o excelentíssimo juiz Ó, do federal, STF. eu vou ligar pra sério. federal, hein? Fica parecendo o senhor Alexandre de Moraes. Você acha que eu pareço ele mesmo? Tá parecido com Até ele. o pastor Wellington Júnior, ele disse que eu pareço o Xandão. Aí complica, né? Mas é melhor parecer o Alexandre do que o Lula, viu? É melhor parecer um juiz do que um bandido. Deixa eu ficar quieto, né? Ai, Jesus. O problema é que o Vamos juiz lá. trabalha pro bandido, né? Aí vai que vai. Você é petista pelo jeito, hein? Não, eu falei, o problema é que o juiz trabalha pro bandido. Você ué. é petista? Não, pô. Entendeu? Nem um pouquinho. Que o cristão que é petista, ele tá cuspindo na Bíblia que ele lê. Sério? Sério. Sua visão sobre... Sim. Não, mas aí tu tá lá na Paraíba, irmão. Lá no Nordeste tem muito Não, petista. o nordestino acordou pra vida. Alô, minha Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, a sua Bahia. Nordestino acordou pra vida. Nordestino não cai aí em contrafatos de picanha, abóbora. Acordou pra vida, acordou pra vida, acordou pra vida. Um cristão, Fábio, que ele apoia um governo de esquerda, ele está cuspindo na Bíblia que ele lê. É mesmo a sua visão que um cristão Sim. que apoia o governo Sim. de esquerda, vota Sim. no Lula. Sim. Até agora o Lula tá apoiando o Irã, né? Eu sou a favor da vida. Como que eu vou apoiar alguém que não é a favor da vida? Como que você pode apoiar alguém da legalização das drogas do mundo que você veio também, que eu vim? Como um cristão apoia isso? Tem cristão que defende mais a esquerda do que o próprio Cristo. Não que a direita seja perfeita também. Né? Não que seja perfeita, mas temos os princípios, os valores, família. Eu sou de um tempo, Fábio, que eu não sei se é o mesmo seu, né? Que antes de entrar na escola, hasteava a bandeira e a gente com o braço aqui, ó. Ai, se a diretora visse a gente com conversa, ia varrer o pátio e cantava o hino nacional brasileiro. Hoje as escolas parecem FEBEMs de portas abertas. Meu Deus. Professores têm medo de ir para a escola. As escolas ensinavam o patriotismo, né? Sim, patriotismo. Não que a direita é perfeita, não. Mas um cristão petista, eu vou te falar uma coisa, ele tinha que se sentir com muita vergonha dele mesmo. E qual a sua opinião sobre o seu presidente agora? O presidente para o qual você voltou para estar governando o país. O meu presidente não é o seu presidente? O meu povo não é o seu povo? O seu presidente está do lado do Irã lá? Nunca foi meu presidente. O sangue de Jesus tem poder. Eu nunca votei na esquerda. Eu nunca votei. Esse pecado eu não devo para Deus. Eu nunca votei na esquerda. Agora, uma pessoa que apoia o Lula, né, tratando-se das suas ideologias, etc. e tal, é vergonhoso. Tem igrejas que defendem. Tem igrejas por aí que, se você falar mal de um petista ou de uma obra, de um ato que eles fizeram, meu irmão, dá briga. Você pode falar mal do filho da irmã Maria, mas não fala mal do partido deles, não, que, como diz na Paraíba, dá ruim. Infelizmente, já tem gente criticando. Pode criticar. Porque você tá falando, aqui, ó. Pode a criticar. Grazi Marques tá criticando. Eu acho que a Grazi é petista. A Fernanda Paz também eu acho que é petista. Deve estar comendo picanha. Viu? Tem uma aqui, Esperança em Jesus. Ou Esperança em Jesus. Não sei se é petista, não, viu? Esse é da direita. Esperança em Jesus é petista, é petista. Põe os comentários para mim ver. Dá para colocar aqui, Léo, os comentários aí? Léo. Ó. O Léo não escreveu nada, não. Eu acho que o Davidson é petista também. Ó, Lu Martins é petista também, ó. Deixa eu ver. A Lu Martins aqui tá dizendo assim, ó. Nada a ver a pergunta. Eu sabia que não tinha nada a ver, Lu Martins. Eu acho que ela é petista, tá me criticando. Quem me critica aqui é petista. Tá. Quem me critica... O Davidson é o filho do nosso pastor. Ele é petista? Não é petista, não. Ô, Davidson... Como é o nome do seu pastor lá? Pastor Francisco Monteiro. Ô, Davidson, olha aí. Você fechou todas as portas agora, irmão. Filho de pastor petista, meu irmão. Aí tu me quebra, hein, Davidson? Olha lá, não sou a Grazi Marques lá. Não sou. Eu acho que você é petista, viu?
Aqui, ó, teve pastor que chorou de alegria quando o Lula ganhou e hoje está chorando de tristeza porque ele está exercendo a presidência. O César Costa, aquele ali é petista, viu, pastor Mantovan? César Costa. Qual mensagem tu dá pro César Costa petista? Olha pra ele ali naquela câmera ali, ó. César, muda de vida, meu irmão. Abandona esse caminho. Vem pra direita, vem pra direita. Não fica como o Léo, não, nessa vida de esquerdista aí. Eu não entendi agora, os petistas tudo colocando aí nos comentários que não é mais petista. Vocês mudam de time assim fácil, é? Agora, sinceramente, o que você acha de um cristão que vota na esquerda? Quer que eu seja sincero? Por favor. Eu assemelho um cristão que vota na esquerda ao ladrão que estava na esquerda de Jesus, lá na cruz, no Monte Caveira. Por quê? Por quê? Ele foi condenado por um ato errôneo que cometeu e queria ser descondenado. Então você é o advogado do Lula. Hã? Então você acha que tudo que o Lula praticou foi alguém tentando manchá-lo, sujá-lo? Não, eu entendo que os crentes que votam na esquerda é semelhante ao ladrão que estava à esquerda do Lula. Do Lula? Que estava à esquerda de Jesus. É que eu lembrei, eu tava na mente aqui, ó, naquela... Me ajuda aí, Léo. Eu tava na mente aqui que o Lula falou bem assim, que Deus olhou para o Nordeste e falou, eu não vou fazer a obra toda aqui, não, porque vai vir o Lula para completar a obra. Tu viu essa? Completou mesmo. Você ó. viu? Tem um irmão Ismael, nordestino, tá aqui na live. O Anderson, ou o Alisson, sorry, eles conhecem o Nordeste e sabem a situação que hoje tá. Tem pai de família passando fome. Lá na Paraíba tem Entendeu? tem os, como é o nome? Os quilombolas. Não conheço ainda. Não conheço, eu fui lá no sertão da Paraíba e visitei o vilarejo dos quilombolas, lá as pessoas bem necessitadas. Olha lá, o que ela quis dizer que o Fábio soprou para você? Eu não entendi. Aí, Fábio, sobrou pra você. Eu não tô entendendo, não. Ah, sobre a pergunta, né? Eu não sou petista, não, gente, viu? Eu gosto do PT, não. Agora, os irmãos que estão aqui ao vivo conosco, o que vocês acham de um cristão que vota na esquerda? Escreve aí para mim. Escreve aí para mim que junto ao Ministério Público vamos pedir para pôr uma boca de fumo na frente da sua casa. Que a droga vai ser legalizada. Ó, PT, tradução, Partido do Trabalhador do Inferno. Meu Jesus. Olha lá, porque defende um genocídio de Israel. O César, quem defende... deixa eu te explicar aqui, César Costa. Na verdade, o Irã estava construindo uma bomba atômica. O Irã, tendo uma bomba atômica sobre o seu governo, sobre o seu comando, ele poderia destruir e acabar com Israel, porque o Irã odeia Israel, quer ver a destruição de Israel. Então Israel atacou o Irã na finalidade de acabar com os cientistas que estavam construindo essas bombas atômicas. Agora o Irã, quando ataca Israel, não ataca as bases militares. Eles tentam atacar os civis inocentes. Já Israel, quando ataca o Irã, ataca suas bases militares. Acompanhe certinho as notícias, os noticiários, que você vai perceber isso. Israel é a nação escolhida pelo Senhor, foi a nação escolhida para vir o Messias, o Cristo, o Salvador. Tem que ter um pouquinho de senso nessa questão. E o que os civis inocentes têm a ver com isso? Irmão, é uma guerra. Ela gosta de bandido. O outro colocou, se votar não é cristão. Pastor Alisson, lá do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. Bolsonaro 2026, em nome de Jesus. Se não tiver na cadeia, né?
Você tá torcendo, parece, irmão? Não, mas o pessoal quer prender o Bolsonaro, né? Mas pelo O seu jeito, não é sósia, só o seu sósia tá doido pra prender o Bolsonaro. O duro que você não parece ninguém, né, pra me falar, né? Parece o Hélio, O Hélio? Que Hélio? o deputado Hélio lá. É mesmo? Esse eu não conheço. Coloca aí o deputado Hélio aí no Google aí. Coloca aí. Eu não conheço o Hélio. Coloca não. aí. O deputado... Brincadeira. O Hélio? Só porque é preto, é da minha cor, pô. Não viu aquele deputado Hélio, não? Que fica Não, com não o Bolsonaro? Eu acho que a igreja, quando ela se misturou com a É da minha política, cor. quando ela... É igualzinho. Não. É igualzinho. Parece mesmo. Meu irmão. Parece meu irmão. mesmo. Meu irmão de Ele tá cor. do lado do Bolsonaro. olha É, lá. não, ele é um grande deputado da parece direita. mesmo. Viu? Ele usou tanto shampoo de melancia que caiu o cabelo que ele tinha. Olha, não, careca pode falar de careca. Então eu acho que até isso, antigamente, eu não sei se você lembra, Fábio, nas nossas igrejas, o político sentava lá embaixo, né? Não tinha essa moral toda, os pastores tinham os políticos nas mãos e hoje os políticos têm os pastores nas mãos. Meu Deus, isso aí foi forte. Pastor Lucas, na vida, alguma pergunta que o senhor gostaria de responder, mas nunca te fizeram? Uma pergunta que eu gostaria de responder que nunca me fizeram. Agora tu me pegou, viu? Faz a primeira. Não. Já estou fazendo. Alguma pergunta que tu gostaria de responder, mas nunca te fizeram? Me fez pensar. É isso aí, essa pergunta é só para fazer os convidados pensar. Mas se eu tivesse que transmitir uma mensagem ao mundo, naquela câmera ali, o mundo está de olho no Senhor, esperando ouvir uma mensagem que saia dos seus lábios. Qual seria esta mensagem? Meu irmão, meu amigo, aqui nós brincamos, aqui a gente teve um momento de dar risada, mas a coisa mais séria do que você imagina. Quem sabe eu estou falando com pessoas afastadas da igreja, pessoas distanciadas do caminho do Senhor. Volte enquanto é tempo. Volte para Jesus ainda hoje. Procure uma igreja mais perto da sua casa. Entregue a sua vida, porque os dias são maus, os dias são difíceis. E daqui a pouquinho Jesus vai voltar. E se o seu nome não estiver na fila de embarque, você não poderá embarcar. Aceite a Jesus. Volte para Jesus. E você, pai, você, mãe, nunca desista do seu filho ou da sua filha, porque o que Deus fez na minha vida, Ele também pode fazer na vida dos seus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Pastor Fábio, Eu Acredito Podcast, toda a galera que acompanha esse grande podcast no Brasil. Aqui, pastor César Cavalcante, tem uma novidade para vocês. A Faculdade Teológica Bethesda, a FTB, entrou na Black Friday. Sabe o que isso significa? Que agora você consegue fazer os cursos da FTB com até 90% de desconto. Você já conhece o material didático da faculdade, você já sabe os diferenciais, a FTB tem audiobook, mentoria teológica, tutoria, estágio supervisionado, tantos diferenciais que não dá para falar aqui em tão pouco tempo. Mas agora, eu quero dizer para você que é possível se inscrever na faculdade, fazer o curso de teologia, alcançar a sua formação, pagando com até 90% de desconto. Essa promoção é limitadíssima Black Friday e, para participar, é só entrar no grupo do WhatsApp. Lá no grupo, a nossa equipe explica como vai funcionar e também você vai concorrer a um iPhone 17 Pro participando da Black Friday 2025. Não é só isso não. Além do iPhone, você também concorre a uma viagem para Israel com tudo pago. Se você quer estudar a teologia de quebra e ainda sair ganhando, essa é a única oportunidade que você tem. É só clicar no link aqui da descrição do vídeo e participar do grupo exclusivo. Assim que encher o grupo, eu explico como funciona. Te vejo daqui a pouquinho lá no grupo.